meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre a situação do Bahia. Antes de mais nada, muita gente me perguntou, Luna, tu diminuiu o volume de vídeos do Bahia? Diminui sim, desde a vitória do Sport, o Bahia por 6-0, eu diminui o ritmo, por quê? Cara, porque muita gente sabe que eu sou torcedor do Sport e por mais que muita gente saiba a minha pegada aqui no canal, que é de respeito e é a bandeira levantada dos clubes nordestinos. Eu sabia que ia ter cara que não ia entender, eu sabia que ia ter cara que ia misturar as coisas, e então eu decidi segurar um pouco, até por respeito ao Bahia, para voltar a falar novamente por tudo que está acontecendo nesse clube baiano. É um clube baiano que tem todo o meu respeito com relação aos meus comentários esportivos. E cara, falar pra vocês, eu falei pra vocês nos vídeos anteriores do Bahia que o Bahia estava perto, antes de perder pro Sport, pro Vitória, pro Fortaleza, desculpa, o Bahia estava perto de entrar numa crise. Muita gente me criticou, que crise? Isso não existe crise, é um processo. Cara, era basicamente uma pessoa que estava num abismo ali e qualquer toquezinho ali ele cairia, porque era óbvio que o Bahia não vinha apresentando um bom futebol. Iniciou mal na Copa do Nordeste, naquele momento estava mal na Copa, agora está desclassificado, mas começou mal na Copa do Nordeste. Não estava convencendo, na minha visão, no Campeonato Baiano, apesar de ser líder, porque era o mínimo que poderia ser feito. Mas a gente viu que estava num abismo para uma crise. Essa crise estourou depois das derrotas para o Fortaleza e para o Sport. E cara, eu vou falar nesse vídeo para vocês aqui o caminho que tá mais simples possível para o Bahia ele sair dessa crise. E já adianto para vocês, eu tô vendo muita gente falando assim, mas o Bahia precisa se reerguer no seu projeto, tem que sentar, tem que chamar o diretor de futebol que não aparece, o presidente que sumiu. Nada disso, irmão. O caminho é muito mais simples do que muita gente está complicando. Eu vou falar para vocês nesse vídeo, só quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se não é inscrito, ativar o sininho, deixar o teu like, que aqui é conteúdo diário, conteúdo nordestino, com respeito a toda a nossa região, que é uma região muito sofrida. Então a gente faz questão de enaltecer a nossa região nordestina. Então te inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o teu like. E depois do comercial, dá Solar 2.0 para você nunca mais pagar energia na sua vida. Vamos falar sobre esse assunto. Tá pagando caro na sua conta de energia? Eu tenho uma solução para você. Vem comigo que eu te mostro. Imagina que você hoje paga R$600 de conta de energia. Significa que em um ano você está pagando a Celp R$7.200. O que você faria com R$7.200 todos os anos na sua conta? Você trocaria de carro? Você colocaria seus filhos numa escola melhor? Vem que eu te ajudo a realizar seu sonho. E tem mais. Tem um projeto com zero de entrada e a primeira parcela para até 120 dias. Pois bem, meu querido, o Bahia ele vive uma crise e é uma crise muito mais complicada do que uma crise só de futebol. É uma crise, na minha visão, de identidade. Por quê? Ainda não existe uma sinergia, ainda não existe um entrosamento entre o Grupo City e o futebol brasileiro. E não é nem o futebol do Bahia, é o futebol brasileiro. Porque eu falei isso no meu Twitter, muita gente me criticou, mas entendam o que eu estou falando. Quando a gente olha para a Europa, a gente vê os clubes que eles investem em garotos da base. Para quê? Para que no futuro esses garotos possam suprir o grande time que eles já têm dentro de campo. O Real Madrid faz isso, o Arsenal fez isso, está fazendo isso, está colhendo os frutos agora. Grandes times fazem isso. E o Bahia, ele veio para o Brasil com essa ideia, de fato, de pegar potenciais jovens, colocar no time para que aos poucos esses jogadores eles fossem assumindo o protagonismo do time, como acontece na Europa. Só que o Bahia não entendeu que o que ele tinha de mão de obra no momento para jogar antes desses meninos não iria suprir. Esse é o grande problema do Bahia. Então a gente tem vários jogadores de muito potencial, mas que não despontaram ainda esse potencial. E no campo não estão conseguindo render. Essa que é a verdade. É isso que está acontecendo no Bahia nesse momento. E um outro ponto que está acontecendo, tá? Por mais que o Renato Paiva seja um técnico que tem muito potencial também, que tem uma história que estava sendo construída na Europa muito bacana, no futebol português, ele não deu certo no Bahia. Ele não deu certo no Bahia. E tem que trocar. Não tem outro caminho. Tem que trocar o Renato Paiva. Mas Luna, e o projeto? Cara, o projeto começou errado. O projeto está no meio dando errado. Não adianta insistir quando der errado. Eu não tenho dúvida do potencial do Renato Paiva. É um técnico de qualidade, é um técnico que tá hoje no Bahia e não tá bem. Pode ir amanhã para um outro clube e estourar e ser o melhor técnico do mundo. Mas não deu certo.
não deu certo no Bahia. É como a gente olha, por exemplo, o Flamengo. A gente vê o Flamengo, o Vitor Pereira é um bom técnico, sim, por mais que muita gente critique, é um bom técnico, mas não deu certo no Flamengo. Tá com um time cheio de estrelas e não deu certo. Então acontece do técnico não dar certo. E jogador brasileiro, futebol brasileiro, infelizmente é assim que funciona. Eles precisam de um gás novo, então o Bahia precisa de um novo técnico. Não adianta insistir no Renato Paiva. Se muda o Renato Paiva agora, se a gente coloca aí para treinar o esquadrão um técnico que conhece um pouco mais o futebol brasileiro, quem sabe um Dorival Júnior, quem sabe a gente pode buscar um outro técnico aqui no Brasil de qualidade para trabalhar esses jovens. Quem sabe, de fato, possa ser um outro cara brasileiro que possa resolver. Não necessariamente um estrangeiro. Talvez um Dorival Júnior pudesse dar muito jeito nesse elenco do Bahia, até porque ele sabe trabalhar com esses jovens. Já adianto para vocês, o técnico que chegar agora não vai estourar do dia para a noite e vai fazer esse time do Bahia se classificar para a Libertadores, brigar por um título nacional. Isso não vai acontecer. Possivelmente, desculpem o que eu vou falar aqui, mas possivelmente o Bahia vai ser um time que vai brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Isso vai acontecer. Por quê? Porque o projeto começou errado. Era para ter mesclado. E quando mesclou errado, gente. Trouxeram o Everaldo. Eu falei no canal aqui que o Everaldo não era esse centroavante. O cara tem 4 gols, 3 de pênalti. Então o Everaldo não era esse jogador. Tem que mesclar. Tô torcendo muito para que venha o Marinho para esse time. Tô torcendo muito para que o Iago, que é um jogador experiente, possa dar certo. Talvez esses jogadores mais experientes, eles casem com os jogadores que já estão aí, né? E os jovens possam ter um peso menor para jogar. Porque você está colocando um peso no Biel, um peso no Kaique, que não cabe a eles. Os caras chegaram agora e eles não têm uma defesa sólida, eles não têm um meio-campo criativo, eles não têm um time realmente que possa dar tranquilidade para esses jovens desenvolverem, como acontece na Europa, como aconteceu com o Vinícius Júnior, como aconteceu lá com o Martinelli, como aconteceu com o Valverde, como acontece com outros jogadores que chegam sem ter essa responsabilidade de chegar destruindo tudo. Então é importante que exista uma mescla. Vai contratar mais jogadores o Bahia? Vai contratar para a Série A. Mas que traga agora jogadores experientes, para que possa mesclar com esses jovens, tirar o peso deles e colocar esses jogadores gradativamente para ir entrando nesse elenco. E óbvio, não adianta dar murro em ponta de faca. Tem que trocar o Renato Paiva. Então, eu vi muita gente falando assim... Muita gente não. Eu vi o Matheus Barbaço, um abraço para ele do São Marcos Bahia, falando assim: eu quero acreditar que não tá tendo um movimento para derrubar o Renato Paiva, porque os jogadores estão jogando mal para derrubar o Renato Paiva. Cara, o Bahia tá jogando mal o ano inteiro, vamos ser sinceros. Do início até o fim, até o momento que a gente tá falando aqui, ele tá jogando mal. Então os caras estão jogando a mesma coisa de antes. O que tá acontecendo é que não deu certo. Tem que trocar o Renato Paiva. Tem que trocar, não tem o que se discutir. O futebol brasileiro funciona dessa forma. Troca o Renato Paiva, traz um Dorival Júnior da vida, faz um contrato com ele bacana, para que ele possa montar um elenco. Inclusive, o próprio Dorival já vai ter outros jogadores mais experientes para indicar, que vão ser da confiança dele, que vão chegar a entregar o resultado. O que não dá é para manter um projeto, fazer o torcedor também acreditar num projeto que não está dando certo. E, gente, calma também, tá? Calma também, não é porque iniciou mal que não vai dar certo, mas tem que fazer essa correção de rota dentro do Bahia. Se faz essa correção de rota, todo mundo vai esquecer isso, de teoria da conspiração, todo mundo não vai se preocupar de, cadê o diretor, tá onde, tá fazendo o quê? Porque o time vai entregar dentro de campo. E o time entregando dentro de campo, tudo fica mais fácil. A torcida tá fazendo a parte dela, mas na minha visão, a guerra que eles estão lutando agora, o torcedor do Bahia, tá sendo a guerra errada. A guerra tem que ser para mudar o técnico. Muda o técnico, segunda guerra, trazer reforços experientes, reforços que sabem jogar o Campeonato Brasileiro da Série A. Faz uma Série A ok, se mantém na Série A, vai para o ano 2024, aí sim, você começa a pensar novamente em trazer novos talentos, mas você já tem dentro do campo um time sólido que está entregando um bom resultado. Essa é a minha visão do Bahia, esse para mim é o caminho, e se o Bahia fizer isso, vai sair rápido dessa crise. Mas eu quero ver a tua opinião. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha. O que é que o Bahia precisa fazer para mudar. Concorda? Discorda do que eu tô falando? Sem problema. Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a tua opinião, tá bom? Um abraço para todo mundo. Se inscreve aqui no canal. Dá essa moral que aqui é conteúdo nordestino, tá bom? Tchau, tchau.